A gente se encontra no Daf Kaf Gimel Amud Bet, certo? 46 aí, para quem tiver com numeração, página 46. A gente está lá para baixo, onde começa a ver a Karkaot. Então, vamos lá. Está ensinando a Mishnah o seguinte: Ve Karkaot Tisha Ve Kohen Ve Adam Kayotze Bem. Está escrito na Mishnah que quando alguém deu um terreno para o Beit HaMikdash, ele quer lifdot, ele quer resgatar ele, então precisa calcular quanto vale esse terreno. Para calcular o quanto vale o terreno, para a pessoa poder transferir a Kedushá para o dinheiro e liberar o terreno, precisa ter 10 pessoas e um dele Cohen. E assim também, uma pessoa que foi santificada para o Beit HaMikdash. Isso está escrito na Mishnah. Pergunta agora, de onde eu sei que tem que ter 9 pessoas e mais um Cohen? Amor Shmuel, Asara Kohanim Ktuvim Beparashá. Na Parashá que fala sobre o terreno que foi santificado e você quer lifdot, você quer resgatar ele, aparece 10 vezes a palavra Kohanim. Kohen, 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 várias vezes. Hada legufei. Um deles é para ensinar que alguém tem que ser Kohen, realmente tem que ter um Kohen lá. Veida havem miut achar miut. Vem miut achar miut, ela lerabot. Agora, as outras 9 vezes que aparece Cohen, 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 a priori, cada vez que aparece Cohen é um miut, vem diminuir. Eu pensei que podia ser qualquer um, a Torá falou Cohen para me limitar, para restringir quem tem que ser. Agora, tem um klal, tem uma regra que diz que quando aparece na Torá um miut depois do outro, uma restrição depois da outra, ela vem não, na verdade, diminuir, ela vem incluir mais gente. Certo? Isso é chamado de en miut achar miut ela lerabot. Então, o primeiro Cohen que apareceu é para falar, olha, tem que ter um Cohen. O segundo Cohen que apareceu, não precisava estar escrito de novo Cohen. Está de novo diminuindo, certo? Antes eu pensava todo mundo, falou Cohen. Depois falou de novo só o Cohen. Quando aparece 2 vezes, 2 miutim, 2 negativos, 2 limitações, isso na verdade vem aumentar. Essa é uma regra. Então aqui, quando aparece pela segunda vez Cohen, esse Cohen, na verdade, não vem me limitar, falar que tem que também ter 2 Kohanim, e sim vem incluir Israel. Então a gente ficou com Teisha Israelim, Vechad Cohen. O primeiro Cohen do Passuk é realmente para falar, olha, não pode ser qualquer um, tem que ser Cohen. Os outros 9 Kohanim são um minuto depois do outro. É uma restrição depois da outra, vem, na verdade, incluir. Certo? É como se fosse menos com menos que dá mais, alguma coisa do tipo. Pergunta a Gemara, veima Hamishá Kohanim ve Hamishá Israelim, caixa. Fala a Gemara que a priori, se você seguir essa regra, teria que ter 5 Kohanim e 5 Israelim. Por quê? O primeiro Kohen vem excluir. Fala, olha, tem que ter um Kohen lá. O segundo Kohen, tudo bem, a gente fala, o segundo Kohen é um minuto depois do outro, é uma exclusão depois da outra, ele vem aumentar. Então, o segundo Kohen que aparece, não é para falar que tem que ser Kohen, e sim qualquer um. Mas o terceiro Kohen, a priori, é uma exclusão que precisa. Porque do segundo Cohen eu aumentei todo mundo, falei qualquer um. Eu preciso diminuir de novo para o Cohen. O quarto Cohen que aparece, de novo vai incluir todo mundo. E assim eu vou indo. O primeiro Cohen diminui, o segundo Cohen engloba. O terceiro diminui, o quarto engloba. Então deveria ter 5 Kohanim e 5 Israelim. Fala na caixa. É uma pergunta que realmente a gente não sabe o que responder. Por isso, a priori, teria que ser 5 Kohanim e 5 Israelim, mas a Mishnah falou que é um Kohen e 9 Israelim. Ve'adam kayotze baem. Alguém, um Adam, uma pessoa que também quitiu ele, que santificaram a pessoa, quando for resgatar ele, precisa ter 9 Israelim e um Kohen. Pergunta Gemara, Adam mikadosh, será que dá para santificar uma pessoa? Não dá para santificar uma pessoa. A Kedushá não acontece sobre a pessoa, sobre animais, sobre terreno, sim, mas não dá para santificar alguém para o Beit HaMikdash. Amarabeavá, o Beomer, dami alai. Está tratando aqui que a pessoa vem e fala, olha, eu quero dar o meu valor para o Beit HaMikdash, o quanto eu valho. Nesse caso, precisa calcular quanto ele vale, e aí tem que ter 10 pessoas, sendo um deles Cohen. Detalhe, como está escrito na Braita, Omer dami alai, alguém fala o meu valor para o Beit HaMikdash, eu recebo sobre mim, dá isso para o Beit HaMikdash, Shamin oto ke'eved, a gente calcula ele de acordo com um escravo, quanto ele valeria se ele fosse vendido como escravo. Ve'evedit kashle karkaot, e Eved, escravo, foi comparado, foi conectado com karkaot. Dertiv ve'itnachalatem otam livneichem acharechem lareshet achuzah. Esse passuco fala que o pai herda para o filho, ele passa para o filho de herança
escravos, igual terras. Então, se for assim, do mesmo jeito que para a terra, quando você for resgatar, precisa ter 10 pessoas, assim também para calcular o valor do homem, precisa ter 10 pessoas e um deles Cohen. Mas tem uma outra Guemará, e a Torá fala Mefureshet, qual é o valor de cada pessoa. Por que tem que reavaliar aqui? A Torá fala, homem acima de tantos anos, homem abaixo de tantos anos, mulher acima de Lá tantos tem anos. todas as idades. Para Nedarim, justamente isso, para justamente isso. Lá, É, sim. é quando você faz uma doação. A priori é simples, é de acordo com a idade. Talvez da minha lá é diferente de Neder. Talvez é diferente da situação de Neder. Boa pergunta. A priori é fácil calcular. Não é nem só ser fácil, é difícil. Por que tem que calcular? Já está escrito na Torá. Para que tem que examinar para isso? A diferença é a seguinte: ele pode falar duas coisas. Ele pode falar erki alai ou dami alai. Erki é o meu valor, dami é o meu dinheiro, digamos assim, traduzindo literalmente. E o que está na Torá é ele usa a palavra erech, aí você puxa da Torá. Quando ele usa a palavra damim, valor, aí é de acordo com o escravo. Depende da linguagem que ele usa. Certo? Boa pergunta, mas essa é a diferença. Essa é a linguagem que ele usou. Fala, Mishnah. A Koreba Torá Leivchot Mishloshah Psukim. Quem lê na Torá tem que ler pelo menos 3 psukim. Velo yakre la meturgeman e eu tenho um pasuk errado. Agora, se tem um meturgeman, se tem uma pessoa que vai traduzindo, explicando os psukim, não pode ler para ele mais do que um pasuk. Então, vai ler um pasuk na Torá, o meturgeman vai explicar. Um pasuk e explica. O Banavi, virando a página, Kavdalet Amud Aleph, o Banavi, Shloshah. Navi, você pode falar 3 psukim, pode ler 3 psukim, e o Meturgeman explica os 3 psukim. Porque não tem alachot nos Neviim, então, mesmo que eles se confundiam um pouco, não acontece nada demais. Aí o Shloshtam, Shalosh Parashiot, porém, se tem 3 psukim do Navi, que cada um deles é um assunto por si só, Korim Echad Echad. Aí você fala um de cada vez, e não traduz 3 de uma vez só. Medalgim Banavi vem Medalgim Batorá. Quando estão lendo a Haftarah, Navi, você pode pular 1, 2 para aqui, você pode pular um pouquinho e continuar a Haftarah um pouco mais para frente. Tem Haftarot que se pula a parte, pula alguns para aqui. Mas na Criada Torá, não pode pular nada. Quando vai pular na Haftarah, quando está lendo o Navi, vai pular um pouquinho, o quanto eu posso pular? Então, aqui você pode pular o tempo que leva para você virar o livro enquanto o Meturgeman está traduzindo para o público. Certo? Você não pode pular, por exemplo, de Yoshua para Irmial, porque são vários livros, demora muito para virar. Você pode pular 2, 3 para aqui, que é rápido de virar, o tempo do Meturgeman traduzir. Mas para não ter silêncio, não pode pular mais do que isso. Pergunta Gemara, por que justamente 3 psukim? O que isso representa? Amaravase, Keneged Torah, Nevim, Uktuvim. Esses são os 3 psukim, assim decretaram. Velo ikra Meturgeman, nós pasuk echad, o Banavi Gimel Psukim. Vem maior Shloshtam Shalosh Parashot, Kore Echad Echad. Certo? A gente falou na Mishnah que em Kriyat Torah, se tem o Meturgeman, tem que ser um pasuk de cada vez. Se é Navi, na Haftarah, pode 3 psukim de uma vez só, para serem traduzidos e explicados. Mas se forem 3 parashot separadas, tem que ler um de cada vez. E a Gemara traz aqui um exemplo dos Neviim, que cada um dos psukim é um assunto por si só. Que gon são psukim e Shayal, um depois do outro, cada um fala de um assunto diferente. Que ko amar Hashem chinam nimkartem, que ko amar Hashem Elokim Mitzrayim Yerad Yami, Barishonah, ve'ata malipon neum Hashem. Certo? Cada um desses 3 psukim é uma nevoá por si só. Com Amar Hashem, cada vez a Kadosh Baruch Hu está falando uma coisa diferente. Então aqui, quando for traduzir para o Meturgeman, quando for ler o Navi, tem que ler um passuco de cada vez, e não assuntos diferentes. Foi falado na Mishnah, Medalgim Banavi vem Medalgim a Torá. No Navi você pode pular um pouquinho e continuar a Haftarah alguns por aqui depois. Torá não, tem que ler tudo em ordem. Urminhi, pergunta Gemara, a gente falou em Masechet Yoma, Koreh Achrei Mot Ve'ach Be'asor. O Kohen Gadol, em Yom Kippur, ele lia para o povo a parashá de Achrei Mot, e depois ele lia um pedacinho de Ach Be'asor, 2 parashot da Torá. E elas estão em lugares diferentes. Vocês podem ver aqui do lado, Achrei Mot está em Vaikra Tet Zain, e Ach Be'asor está em Vaikra Kav Gimel, Perek 16 para o Perek 23. Então a gente vê que o Kohen Gadol pula em Kriyat Torá. Lendo a Torá, ele faz um pulo. Ve'akamedale, como é permitido. Na Mishnah falou que não pode pular.
אמר רביי לא קשה, כאן בכדי שיפסוק התורגמן, וכאן בכדי שלא יפסוק התורגמן. Abai fala que, olha, mesmo em Kriyat Torá, se você consegue pular rápido antes do tradutor acabar, então tudo bem, não tem problema. Porém, pergunta a Gemara, aí a gente falou na Mishnah o quê? Medalgim banavi vem medalgim batorá. Na Mishnah foi falado que no Navi, na Haftarah, você pode pular, em Kriyat Torá não. Vedkamo medaleg, ad kedei shelo yisok haturgeman. O quanto você pode pular no Navi? Ou seja, quantos prakim você pode pular? Somente alguns prakim, poucos, o tempo suficiente de virar o livro antes do Turgeman acabar. Michal de Batorá, claro. Esse tempo do tradutor acabar de explicar os psukim que você leu é o tempo para o Navi. Mas em Kriyat Torá parece que Bichlal não pode pular, certo? Em Navi, se você consegue passar rápido para o Perek seguinte, antes do tradutor acabar, você pode pular um pouquinho. Mas parece daqui que isso é só no Navi, só na Haftarah. Mas em Kriyat Torá não pode pular nada. Então, como a Abai explicou, que isso que o Cohen pulava, ele pulava porque é pouco espaço, são poucos prakim. Então, enquanto o tradutor está explicando, o Cohen podia pular. A priori, em Kriyat Torá não pode pular nada. Ela, então, geralmente quando aparece ela, a Gemara está voltando atrás da explicação anterior. Ela, vamos explicar de outra forma. Amar Abai lo kasha, kan binyan echad, kan beshnei inyanot. Quando você não pode pular na Torá, de uma paraxá para outra, quando são dois assuntos, você vai confundir as pessoas. Mas quando é o mesmo assunto, não tem problema pular. E aqui, Achreimot e Achbeasor, as duas paraxot estão falando sobre Yom Kippur. Então, quando pode pular de uma para outra, porque é o mesmo assunto. Ve'atani, assim a gente encontra na Braita, Medalgim batorá binyan echad. Quando você está pulando de um assunto para o mesmo assunto, que está na continuação, não tem problema, mesmo na Torá. O Banavi beshnei inyanim. Em Navi, na Haftarah, você pode pular mesmo que são dois assuntos diferentes. Porém, kan vekan, bechdei shelo yisok haturgeman. Nos dois, você só pode pular se você vai conseguir continuar a ler antes do tradutor acabar de falar. Mas se não, se vai ficar um silêncio, aí não pode. Então, mesmo na Torá, se você vai pular para o mesmo assunto, é beseder. Taneidach, tem uma braita que diz, outro assunto, parecido com isso, em medalgim minavi le navi, quando você vai pular na Haftarah de um navi para continuação, você não pode mudar de um profeta para o outro. Tem que ficar no mesmo livro, tem que ficar no mesmo navi. O benavi shel shnei masar medaleg. Porém, nos livros do Tanakh, tem alguns livros, certo? Na parte dos Nevim, tem Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, e um dos livros é chamado Trei Asar. Trei Asar é 12. Quer dizer, um dos livros do Tanakh é formado de 12 profetas diferentes. Nehemiah, Ezra, Amós e mais alguns. Lá, mesmo que são profetas diferentes, é considerado o mesmo livro, você pode pular de um para o outro. Você não pode pular de Yoshua para Shoftim, mas você pode pular de um navi para o outro dentro desses 12, do Trei Asar. O Bilvat Shelo Yedaleg Misof HaSefer Leitchilato, com a condição que você não pula do fim para o começo. Quer dizer, não pode fazer retroativo. Tem que seguir a ordem do Tanakh. Pular de um navio para o outro, dentro do Trei Asar, dentro dos 12, tudo bem, se você está na ordem. Se não, não pode. Próxima Mishnah. Fala Mishnah, Maftir banavi upores al shema ve'u over lifnei ateva ve'u nose et kapav. Quem lê a Haftarah, se dá para ele fazer também as parashot de Kriyat Shema e ser o Hazan também de Shacharit, certo? Ele já faz todo o começo. Quem vai ler a Haftarah, ele já faz as primeiras partes da Tfilah. E ele também, caso veio no Nose Kapav, se ele for Kohen, ele pode fazer Nesiat Kapayim, ele pode fazer Birkat Kohanim. Vem Maya Katan, se quem leu a Haftarah for um Katan, que não pode fazer, ele não pode ser o Hazan, porque ele não é Hayav de fazer Tfilah, então ele não pode fazer a Brachá em nome de todo mundo. Quando todos responder amém, eles não vão estar cumprindo, porque o Katan próprio não tem obrigação. Então, se for o Katan que lê a Haftarah, aviv o Rabó, ovrim aliadó. Então, o pai ou o rabino dele fazem as outras partes da Tfilah no lugar do Katan. Katan koreba Torah o metargem. Katan, ele pode ler na Torá, ele pode também letargem. Não tem problema, certo? O Tzibur aceita isso. Avaleino pores al shema, veino ver lifnei ateva. Veino noset kapav. Mas essas 3 mitzvot, de fazer as brachot do Kriyat Shema para todo mundo, certo? Na época, não é que cada um fazia a sua brachá. O Hazan fazia brachá e todo mundo respondia amém. O Katan, ele não é hayav de Tfilah, então ele não pode fazer a brachá para todo mundo.
E ele não pode fazer, em Nover Lifnei Atevá, é ser o Hazan da Amidah, também não serve, porque ele não é Hayav. Vem no Seit Kapav, ele não pode fazer Birkat Kohanim a priori sozinho, certo? Se ele é o único Kohen, ele não pode fazer Birkat Kohanim sozinho. Porreach, por esse Shema, o Metargem. Porreach é alguém que está com a roupa um pouquinho rasgada. Então, por esse Shema, o Metargem, ele pode fazer. Por quê? As brachot do Kriyat Shema, cada um fazia sentado no seu lugar sozinho. Então, mesmo que ele está com a roupa um pouco rasgada e aparece parte do corpo dele, ele está sentado no lugar dele e ninguém vai ver. O Metargem e traduzir a Torá não era algo tão importante. Então, mesmo que o cara não está com a melhor roupa, não tem problema nenhum. Avalei no Koreba Torá. Mas Kriyat Torá era algo importante, que só pessoas importantes faziam. Então, se o cara está com a roupa meio rasgada, não é kavod para o tzibur que ele seja o Bal Koreh. Vem no Lifnei Atevá, vem no Seit Kapav. Ele também não pode ser o Hazan e nem fazer Birkat Kohanim, porque ser o Hazan, porque, de novo, ele está como Shaliach Tzibur, ele é o mensageiro no lugar do Tzibur, ele está com a roupa rasgada, não era não é bom, ele não pode fazer Birkat Kohanim, porque ele chama atenção, as pessoas vão acabar olhando para ele, e no Birkat Kohanim também não pode, e também não era não é bonito para o Tzibur, que sobe ali lá para Birkat Kohanim, lá na frente, alguém com a roupa rasgada. Sumá, por esse Shema, o Metargem. Sumá, um cego, ele pode fazer as brachot do Kriyat Shema. Mesmo que ele faz a brachá de Yotzer HaMeorot, quer dizer, que ele agradece a Kadosh Baruch Hu que criou o sol, e ele é cego, a priori ele não vê nada, então ele não tem proveito do sol nenhum. Mesmo assim, ele pode fazer a brachá em nome de todo mundo. Yotzer HaMeorot e Metargem, ele pode traduzir a Torá, não tem problema. O fato dele ser cego não incomoda o tzibur. Rabi Yehuda Omer, kol shelo ra'a meorot meimav, e não pode ser Shema. Rabi Yehuda fala, não, a brachá de Yotzer HaMeorot, se ele é alguém que nasceu cego, ele não pode fazer essa brachá em nome de todo mundo, porque ele nunca viu o sol, ele nunca teve proveito dele. Mas se ele não nasceu cego, ele pode fazer, porque pelo menos ele lembra, em algum momento ele teve proveito. Fala, Gumará. A gente falou no começo da Mishnah que quem faz a Haftarah, ele também faz as brachot do Kriyat Shema e também é o Hazan. Agora, essas partes da Tfilah, o Hazan, das brachot do Kriyat Shema e da Amidah, muitas vezes era pago. A pessoa recebia dinheiro para trabalhar de Hazan. Hoje em dia tem muitos Batei Knesset que fazem isso. Mas qual o motivo de quem faz a Haftarah também faz a parte de Hazanut, também é o Hazan? 2 motivos. Rav Papa Mar Mishum Kavod. Rav Papa fala, olha, ser Hazan é muito mais mechubado do que a Haftarah. Se você dá a Haftarah para alguém e a outra parte para outra pessoa, não é legal com ele. Não é legal com quem leu a Haftarah. Então, Mishum Kvodó, você coloca ele para os dois. Já que Rashi explica dessa forma, que a Haftarah era algo mais simples. Então, alguém que estava disposto a ler a Haftarah, que era algo não muito simples, não era uma função muito valorizada no Beit HaKnesset, a gente dá para ele também um Hazan, certo? Por causa ele estava disposto a abrir mão do kavod, a gente dá um kavod especial para ele. Rabba Bar Simi Amar, Mishum Dat Elintzui. Rabba Bar Simi fala, olha, vai dar briga. Se um receber a Haftarah, que é de graça, e o outro receber dinheiro para ser Hazan, vai dar briga entre os dois. Então, quem lê a Haftarah também é Hazan. Mas Beinaio, qual a diferença entre os 2 motivos? Se é por kavod ou se é por dar briga? Os 2 motivos, de qualquer jeito, quem faz a Haftarah é Hazan. Qual a diferença dos motivos? E Beinaio fala, tem uma situação que é diferente, David Bechinam. Se quem for ser o Hazan, ele vai fazer de graça. Então, se é por kavod, o cara falou, olha, você leu a Haftarah, a gente vai te lechaber também para ser Hazan, então tem que ser Hazan, mesmo que tenha outra pessoa que faria de graça. Mas se o motivo é para não dar briga, então já que o cara vai fazer de graça, o outro vai ser Hazan de graça, pode colocar 2 pessoas, um para Haftarah e um para ser Hazan. Então, nesse caso, teria diferença entre os 2 motivos. Tanan, pergunta a Gemara o seguinte, está dizendo nossa Mishnah, vem Mayakatana, vivo orabó, vrim aliadó. Se for uma criança que não tem bar mitzvah, que leu Haftarah, então quem vai ser o Hazan? O pai ou o rabino dele. E amart mishum nitzuyei, katan bar nitzuyei. Katan bar nitzuyei. Peraí, desculpa, porque acho que a Gemara estava aqui um pouco diferente. Tá bom? E amart mishum nitzuyei, katan bar nitzuyei. Elamai mishum kavod, katan bar kavodu. Pergunta agora o seguinte, olha, se você falou que quem lê Haftarah também, ele é Hazan, é por causa de briga, para evitar que dê briga, o cara vai falar, vocês me deram Haftarah e deram para aquele outro a ser Hazan. Se for uma criança que lê Haftarah, não vai dar briga, certo? A criança não vai brigar com ninguém.
então não é motivo para dar para o pai ou para o rabino dele o Kriyat Shema e a Amidah, certo? Mas se for, então a priori a gente vê daqui que o motivo é por kavod. Porém, pergunta Gemara Elamai, Mishum kavod, se for por kavod também, Katan bar kavod, o Katan também não tem inyan de kavod. Se o Katan recebeu a Haftarah, não precisa lechabé dele para ser para fazer Kriyat Torah, ou desculpa, não Kriyat Torah, para fazer o Kriyat Shema, para fazer a Amidah, certo? Não precisa lechabé dele, também não tem kavod. Ela, então, qual seria o motivo? E que a kavod vivo, kavod rabó. Porque se o Katan leu Haftarah, a gente daria para ser o Hazan, o pai ou o rabino, por causa do kavod deles. Então, a Hanami, aqui também com relação à briga, virando a página, Kavdala Amud Bet, a Hanami, Kanitsui Aviv, Nitsui Rabó. Assim também, se o motivo for por briga, se você colocar o filho de alguém para ler Haftarah, que é de graça, e pagar para o outro ser o Hazan, o pai ou o rabino da criança podem acabar arranjando briga. Então, não é prova nem para cá nem para lá, certo? Então, os dois motivos, a priori, são válidos e não fica a pergunta para eles da nossa Mishnah. Porreach por essa Shema vechulei. É o pedacinho da Mishnah sobre alguém que está com a roupa rasgada. Baminei Ula bar Rav me Abaye. Perguntou Ula bar Rav para Abaye. Katan porreach mal sheikra batorá. Está escrito na Mishnah que alguém que está com a roupa rasgada não pode ler na Torá. Por quê? Porque com a roupa rasgada parece parte do corpo e é ervá, certo? A parte do corpo não pode ficar descoberta em público. Então, o que acontece se for uma criança pequena com a roupa rasgada? Será que a criança pequena com roupa rasgada pode ler na Torá ou não? Porque a criança pequena, quando ele é muito pequeno, sobre o corpo dele não tem din de ervá, não é considerado algo que tem que estar coberto em público. Então, talvez o fato de ser uma criança pequena, mesmo que a roupa está rasgada e aparece parte do corpo dele, não tem problema. A Marley perguntou a Abaye para Ula Baravin, Vetibai lecharum. Fala para ele, perguntou para ele o seguinte: olha, então do jeito que você está falando que a criança pequena, o corpo dele não é considerado ervá, não tem problema de aparecer em público, então a priori se poderia perguntar se a criança pode ler na Torá sem roupa nenhuma. Isso daqui não faz sentido, por quê? Arum maitamaló, porque se a criança está sem roupa ele não pode ler? Mishum poda tzibur, não é bonito para o tzibur que a criança esteja lá lendo na Torá sem roupa. Aqui também, se a criança está com roupa rasgada, tá bom que o corpo da criança não é considerado ervá. Mas, de qualquer jeito, não é mechubad para o tzibur que alguém com roupa rasgada está lendo na Torá. Então, mesmo uma criança com roupa rasgada não pode ler na Torá. No fim da Mishnah, a gente viu uma discussão com relação a sumá, por esse Shema ou não. Se o cego ele pode fazer as brachot do Kriyat Shema para as outras pessoas ou não. Tânia, aparece na Braita uma explicação melhor da discussão. Amrula Rabiuda, falaram para Rabiuda, a Chachamim, que permitiram o cego ler as brachot do Kriyat Shema, falaram para Rabiuda o seguinte: Arbetza fuli drosh merkavá, velora o tamimem. Tem em Ezequiel, nas profecias de Ezequiel, aparece que é chamado Maaseh Merkavá. Merkavá é a carruagem divina, dos níveis mais altos da Kabbalah, certo? Falaram para Rabiuda, olha, tem muita gente que doresh sobre a Merkavá, aprende, estuda sobre a carruagem divina e nunca viu. O fato de você não ver não quer dizer que você não pode falar sobre o assunto. Então, o fato do cego não ter visto o sol não é motivo para ele não poder fazer a brachá. Então, por que você proíbe o cego de fazer a brachá Yotzer HaMeorot para todo mundo? Verabiuda ele tem um motivo. Atam beavanta de liba talha milta. Veakamichaven, veyada, acha mishumanau, vealeit leiana. Rabiuda fala o seguinte, olha, mas se merkavá, a carruagem divina, o ponto é entender, é compreender aquilo. Então, quem consegue entender, ótimo. Mas Yotzer HaMeorot não é sobre entender o sol, não é sobre entender os astros, é sobre ter aná do sol, sobre conseguir ver as coisas porque tem luz, porque tem sol. Então, o cego não pode. Certo? Aqui, a situação é diferente. No estudo, o ponto é entender. Quem entende, está ótimo. Mas a brachá de Yotzer HaMeorot é um agradecimento pela luz do sol. Quem nunca tem nenhuma aná, nenhum prazer da luz do sol, não pode fazer a brachá. Verabanan e Rabanan, que falaram que o cego sim pode fazer a brachá de Yotzer HaMeorot, em nome de todo mundo, Itleaná que Rabi Yossi. Eles sim têm aná, eles sim têm proveito do sol. Como falou Rabi Yossi. Detalhe, assim aparece na Braita, mas Rabi Yossi, fala Rabi Yossi, olha, minha vida inteira tem um passuco que eu não consegui entender. Está escrito no passuco o seguinte, Veaita memashmesh batseoraim kasher imamesh aiver ba'afelá.
Está escrito no Pasuk, uma das klalot, uma das maldições que vai vir sobre Israel se não cumprirem Torah mitzvot, que a pessoa ele vai ser como um cego na escuridão. Ele vai andar durante o dia mexendo em tudo que ele não consegue ver, como um cego na escuridão. E Rabi Yossi incomodava ele Pasuk. O ver, o cego, não tem diferença para ele está escuro ou está claro, ele não vê nada. Porque o Pasuk falou que você vai ser como o cego na escuridão. O cego é sempre escuro, tanto faz estar de dia ou de noite. Então, por que está escrito no Pasuk como o cego na escuridão, quer dizer, de noite? Então, o Rabi Yossi fala, olha, eu sempre fiquei com isso incomodando, até que uma vez aconteceu uma coisa que me deixou claro. Conta Rabi Yossi, certa vez eu estava andando no meio da noite, na escuridão. Eu vi um cego andando com uma tocha na mão. Amarti-lo, Beni. Rabi Yossi fala para ele, olha, meu filho, por que você está carregando uma tocha? Você é cego, você não consegue ver de qualquer jeito. O que te adianta carregar uma tocha? Amarlei, Kozman Shavuka Beadi, Beni Adam Roim Oti, Umetzilim Oti Minabchatim, Minakotzim, Minabarkanim. Falou o cego, olha, eu sei que a tocha não me ajuda a ver, mas quando eu estou com a tocha na mão, as pessoas ao meu redor me veem. E se eles veem que eu estou caindo num buraco, ou se tem na minha frente espinhos, ou qualquer coisa que pode me prejudicar, eles me protegem. Eles me falam, olha, cuidado, não anda por aí, vai para o outro lado. Então, mesmo o cego tem proveito da luz da tocha, e assim também na nossa Mishnah, o cego tem proveito da luz do sol. Pode ser que ele próprio não vê, mas a luz do sol, que as outras pessoas conseguem ver ele, faz com que eles possam ajudar. Então, o cego também tem aná, também tem proveito da luz do sol. Não diretamente, mas o suficiente para poder fazer a brachá. Próxima Mishnah. Um Kohen que ele tem defeitos na mão, ele não pode fazer Birkat Kohanim, certo? Hoje em dia a gente está acostumado que os Kohanim se cobrem completamente com o talit, mas em outras épocas não era assim. Então, se o Kohen tem algum defeito na mão, ele não pode fazer Nesiat Kapayim, porque ele vai causar com que as pessoas fiquem olhando para ele. E na hora de Birkat Kohanim, não se olha para os Kohanim. Rabi Omer, Av mi shayu yadav tzvot asis, lo yisayat kapayim, nem sham istaklim bo. Não é só se a pessoa tem um defeito na mão, mesmo se a mão dele estava suja de tinta, assis é um tipo de tinta vermelha, também não pode fazer Nesiat Kapayim, também não pode fazer Birkat Kohanim, porque ele vai fazer com que as pessoas fiquem olhando para ele. Tana, fala Braita, na Gemara. Mumim shamru bepanav yadav raglav. Qualquer tipo de defeito, seja no rosto, nas mãos ou nos pés, qualquer um desses chama a atenção das pessoas, o Kohen não pode subir dessa forma. Amar Rabbi Shimon ben Levi, yadav hakaniot, lo yisayat kapav. Rabbi Shimon ben Levi traz um exemplo, alguém que tem manchas brancas na pele, na mão, não pode fazer Nesiat Kapayim, porque as pessoas vão olhar para ele. Assim aparece na Braita também, yadav hakaniot, lo yisayat kapav. Quem tem manchas brancas na pele, não pode fazer Nesiat Kapayim, Birkat Kohanim. Akumot, akushot, lo yisayat kapav. Assim também alguém que tem um defeito na mão, que os dedos são mais para fora ou para dentro, algum é atrofiado ou para fora, também não pode fazer Birkat Kohanim. Mais um pouquinho, vamos lá. Amaravasi, Heifani, o Bashani, lo yisayat kapav. As pessoas que moram em Haifa ou em Beit Shean, eles não podem fazer Birkat Kohanim. Não podem fazer Nesiat Kapav, por quê? Porque as pessoas, na época, pelo menos, que moravam em Haifa, em Beit Shean, eles não sabiam pronunciar direito as palavras. Eles falavam palavras erradas. Então, na minha assim aparece na Braita também. Em Moridim Lifnei Ateva, não pode ser Hazan, Lo Anshei Beit Shean, Velo Anshei Beit Haifa, Velo Anshei Tivonim, certo? São vários lugares. Essas pessoas não podem ser Hazanim, Mipnei Shekorim Lealfin Ainin ou Leainin Alfin. Porque eles leem o Aleph como Ain e o Ain como Aleph. Então, eles mudam o sentido das palavras, certo? Última historinha aqui, só para a gente completar. Amarlei Rabi Chia Rabi Shimon Barebi. Falou Rabi Chia para Rabi Shimon Barebi. Rabi Shimon, filho de Rebi. Ilmanei ata Levi, se você fosse Levi, passou lá tam na duchan, mishum de ovi kolecha. Falou para ele o seguinte, olha, se você fosse Levi, no Beit HaMikdash, você não ia poder cantar, porque sua voz é muito grossa, você ia atrapalhar a música dos Levim. Assim falou Rabi Chia para Rabi Shimon, filha de Rebi. Veio Rabi Shimon, Amarlei Lavua, contou para Rebi o que Rabi Chia falou para ele. Olha, a verdade, se eu fosse Levi, eu não poderia cantar no Beit HaMikdash. Amarlei, Zilei Malei, vai falar para Rabi Chia, Shetam Agia Etzel, Vechikiti La Hashem, Lo Nimtzeta Mecharef ou Megadev. Ele falou para Rabi Chia o seguinte, olha,
quando você fala o pasuk vechikiti lashem, o que é vechikiti lashem? Eu vou esperar a Kadosh Baruch Hu. Mas Rabi Hia, ele não pronunciava o het de forma correta. Ele pronunciava o het como rei, certo? Como nós brasileiros costumamos fazer. Então, no pasuk vechikiti lashem, ele falava vechikiti lashem, com rei, que é linguagem de akaa, de bater. Então, em vez de falar vechikiti lashem, eu espero Hashem, ele falava vechikiti Hashem, eu bato em Hashem. Então, você falou que meu filho não pode ser Levi, você também não pode falar os psukim, certo? Vamos parar por aqui, na questão das linguagens, para Hashem. Amanhã a gente continua. Pessoal, vai treinando aí o Aleph, o Ain, Het, Rei, para poder falar tudo certinho. Shkoyach, pessoal. Boa noite.